Fala aí, meu jovem, tudo bem com você? Lucas Rodrigo por aqui, no canal do Ativando Ruios, e eu tenho uma mensagem de Deus para dar um update no seu relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 verdades da oração, que vai nos dar esta atualização íntima e espiritual com Deus. Se você já clicou neste vídeo, eu desafio você ficar até o final e receber um conteúdo que vai abençoar a sua vida. E antes de entrarmos nas 3 verdades sobre a oração, eu quero pedir a sua colaboração. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele joinha para que o YouTube possa nos recomendar e alcançar mais pessoas. Se Deus falou com você, deixe um comentário, uma crítica, sugestão, para a gente trazer novos conteúdos para nos abençoar. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Então, sem mais delongas, aqui não tem muito churumela, a gente não está aqui para enrolar e perder tempo, estamos aqui para trazer um conteúdo abençoado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5, você pode acompanhar comigo aí na sua casa, que diz assim: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. Versículo 9 e o 10 para a gente encerrar a nossa leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que palavra poderosa, meu jovem. Então vamos lá, 3 verdades sobre a oração. É preciso entender que a comunicação, o relacionamento verbal, é a garantia de um relacionamento sólido. É por isso que a gente vê pessoas que se casaram há 30, 40 anos e ainda hoje estão felizes e bem. Qual é o segredo deles? Um dos segredos, talvez o mais importante, é a comunicação. É o relacionamento íntimo. A comunicação, a gente pode expressar alegria, a gente pode verbalizar tristeza, a gente pode pontuar aonde eu errei para que eu possa consertar. A comunicação serve para a gente resolver problemas, olhar na face do nosso amigo, nos olhos da nossa namorada ou do teu namorado, da pessoa que você casou e dizer: ó, eu preciso melhorar nisso, mas você precisa também consertar nisso. Então a comunicação é o ato que faz com que a gente possa ter uma intimidade única. É através da comunicação. E no contexto espiritual, isso também não é diferente. Para a gente se atualizar em Deus, receber o up que a gente precisa, para a gente se manter firme, se manter na pegada, se manter constante, sem a oração não tem jeito. A oração talvez é a ferramenta mais poderosa que o Filho de Deus tem e que ele pode usar de forma muito simples e com palavras simples também. Então vamos lá, sem enrolação. 3 verdades sobre a oração. A primeira verdade: Jesus está ensinando aos seus discípulos como eles não devem orar. Primeiro, não seja como os fariseus, porque os fariseus oram nas praças e nas sinagogas com o objetivo de serem notados, com o objetivo de serem vistos pelos homens. Eles querem reconhecimento humano. Eles querem aplauso das pessoas. É uma religião de hipocrisia. Então, a primeira verdade sobre a oração não é para ser vista, é para ser ouvida. A oração não é para receber uma manifestação de um aplauso de alguém, mas é para Deus ouvir
a nossa oração. Então não seja como um fariseu. E o detalhe aqui interessante é que Jesus está falando de lugar. Eles estão orando nas praças para serem notados. Jesus disse, mas quando você for orar, escolhe o lugar certo. Entra no seu quarto, fecha a porta. Porque lá no seu quarto, no secreto, não tem ninguém para te notar. Não tem ninguém para te aplaudir. Não tem ninguém para reconhecer que você é um homem ou um jovem, uma jovem de oração. Ali, meu filho, é só você e Deus. É só Deus e você. Então a oração não é para ser notada, não é para ser vista, mas é para ser ouvida. E quando a gente ora com o objetivo, com a motivação de ser notado por alguém, nós já recebemos a recompensa da oração. Nós já recebemos o resultado da oração. Nós já recebemos a resposta da nossa oração. Porque se a gente quer fazer com que alguém note a gente, nós já recebemos então a resposta da oração. Agora, se você quer que Deus responda a sua oração, se você quer que Deus fale com você, responde o que você precisa para hoje, então você não precisa ser notado pelas pessoas, mas precisa ser ouvido por Deus. E a segunda verdade sobre a oração. Jesus disse para os seus discípulos que eles não precisam ser como os gentios. Por quê? Porque os gentios, jovem, eles oram usando palavras repetidas. Porque a mentalidade deles é o seguinte, se eu repetir, fizer a mesma oração todos os dias, uma oração projetada, arquitetada e robótica, Deus vai me ouvir e vai atender a minha oração. Só que Jesus disse, antes de vocês pedirem qualquer coisa, eu sei do que vocês precisam. Então, Jesus não quer uma oração robótica. Ele quer aquela oração, sabe, jovem, que às vezes você não tem palavra bonita, que às vezes falta aquela palavra que chama a atenção, e não é necessário usar palavras formais para falar com Deus. Entra no seu quarto, se joga no chão, se joga de joelho, se joga do jeito que você quiser, deitado, de bruço, de costa, do jeito que você quiser. Mas fale com Deus, que sejam palavras espontâneas, que jorram da sua alma e do seu coração, palavras sinceras. Aí Deus vai olhar para a sua realidade e através da sua oração, Ele vai firmar uma aliança de intimidade e de compromisso com você. E a terceira verdade, se você não gravou nada do que eu falei, grave isto agora. A terceira verdade é a mais importante, não desprezando as duas primeiras. Mas escute isso. Jesus agora vai falar para os discípulos como eles devem orar e entender o propósito da oração. Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Não é o meu reino que vai até Deus. Qual é a terceira verdade, Lucas? A terceira verdade é que quando eu oro, e o fato de eu ter uma oração, uma vida ativa de oração, não significa que Deus tem que fazer o que eu quero. O fato de eu fazer tudo certinho, de eu ser um bom filho, de ser um bom servo, não significa que quando você orar, Deus vai fazer tudo o que você quer, tudo o que você está pedindo. Não significa isso. Porque quando Jesus diz, vós orareis assim, venha o teu reino sobre nós, então a gente entende que não é só uma porta que abre nos céus quando a gente ora, mas também é uma porta que eu estou abrindo para Deus ter acesso à minha vida e que a vontade dele desça sobre mim e se cumpra o querer dele, para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A oração, não esqueça disso, é para me alinhar ao plano original de Deus. É para me alinhar ao propósito que Deus tem na minha vida. A oração não é para fazer e colocar Deus na parede, para fazer o que eu quero, o que eu projetei, o que eu sonhei. A oração é uma forma de se relacionar com Deus e às vezes entender que nem tudo o que eu quero Deus vai fazer. Mas quando eu me relaciono com Deus, eu entendo o ponto de vista de Deus. Eu entendo a vontade de Deus. Aí eu sou capaz de dizer, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então escreva isso no seu Facebook, escreva isso no seu coração. A oração é para te alinhar em Deus, para você viver a vontade dele, não você viver o seu propósito ou a sua vontade.
Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.